Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio, volume 3 de 2021, semana 1. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 1 do PET 3 do terceiro ano, nós vamos falar sobre a estrutura da redação do Enem. Então é muito importante que você faça a leitura desse texto informativo aqui, ó, que vai apresentar algumas características desse gênero textual, que é a redação para o Enem, a redação focada no Enem. Basicamente, esse tipo de texto é dividido em 3 partes, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E aí o PET vai explicar para vocês, detalhadamente, quais que são as características de cada uma dessas partes. Então, na introdução, por exemplo, é necessário que o autor, que a pessoa apresente qual que é o assunto tratado no texto e também o posicionamento, ou seja, a tese que vai ser defendida ao longo do texto. Então, na introdução, você tem que colocar qual que é o assunto e qual que é a tese. A tese é a sua opinião, é o ponto de vista, é o posicionamento que você vai defender com relação àquele assunto. Aí o texto traz, esse texto informativo, essa explicação aqui traz um exemplo de introdução feita em uma redação que tirou nota 1000 no Enem. Vou fazer a leitura aqui dessa introdução para vocês verem que não é uma coisa de outro mundo, não. É bem fácil de fazer. É só você seguir essa indicação de que você tem que apresentar o assunto e a sua tese. Então, você tem aqui, ó. Percebe-se que no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Então aqui, sem que eu tivesse dito para você com antecedência qual que é o assunto do texto, através da leitura do primeiro parágrafo da introdução do seu texto, você já consegue perceber que o assunto tratado aqui, ó, é os desafios da formação educacional dos deficientes auditivos no Brasil. É sobre isso que esse texto vai falar. E a opinião, a tese que vai ser defendida ao longo desse texto é de que existe no Brasil uma carência de profissionais especializados para acompanhar o desenvolvimento, a formação educacional desse público, dos deficientes auditivos, Então, o principal desafio que é destacado aqui é que não existem profissionais para acompanhar o desenvolvimento da educação das pessoas com deficiência auditiva. A partir dessa tese, então, é que vai se realizar o desenvolvimento do texto, que normalmente tem 2 parágrafos, Então, a parte do desenvolvimento, normalmente a gente deixa 2 parágrafos, porque você tem que apresentar mais informações e mais explicações. E aí, ao longo desse desenvolvimento, você vai apresentar os seus argumentos, explicações, exemplos. Você vai pegar todo o conhecimento que você adquiriu ao longo do seu período de estudo, ao longo do seu ensino médio, e aí você vai tentar encaixar isso dentro desses 2 parágrafos de desenvolvimento com o objetivo de convencer o leitor de que essa tese aqui, ó, é verdadeira. Então, você vai explicar, no caso desse texto aqui, você vai explicar, você vai tentar convencer o leitor de que realmente existe uma carência de profissionais especializados para acompanhar o desenvolvimento educacional dos deficientes auditivos no Brasil. Então, você vai provar que esse fato, que essa opinião que você está defendendo é verdadeira. Você vai fazer isso no desenvolvimento. E na conclusão, além de retomar o assunto e a tese do texto, ou seja, é como se fosse um resumo do texto, Você vai apresentar isso na sua conclusão, no seu último parágrafo,
No caso do Enem, você também tem que apresentar uma proposta de intervenção. O que é isso? É uma solução para o problema. Essa solução, ela tem que respeitar os direitos humanos e você tem que escrevê-la, estruturá-la com base em 5 tópicos. Então, você tem que explicar quem que vai fazer aquela ação para solucionar o problema descrito, né, ao longo do texto. Então, quem que vai fazer, o que vai ser feito, como que isso vai ser feito e quais que vão ser as consequências, as vantagens, os efeitos causados por essa ação, né, por essa solução. E além disso, você tem que apresentar um detalhamento de um desses 4 itens anteriores. Então, você vai apresentar um detalhamento ou sobre quem vai fazer essa ação, quem que vai desenvolver essa solução, ou um detalhamento sobre o que vai ser feito, ou um detalhamento sobre como que isso vai ser feito. Por exemplo, você pode falar sobre questões de financiamento, de onde vai vir o dinheiro para desenvolver essa solução, né? Esse seria um detalhamento. Ou você pode colocar um detalhamento na parte das consequências, né? Na parte das vantagens que vão surgir a partir do desenvolvimento dessa proposta de intervenção. Então, são 5 coisas que você tem que colocar na sua conclusão. É o que vai ser feito, quem que vai fazer, como que vai ser feito, quais que vão ser os efeitos e um detalhamento. Aqui no meu canal tem 2 vídeos onde eu apresento, né, o que eu chamo de uma fórmula infalível para a produção de redações para o Enem. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui em cima, nos cards, para vocês assistirem depois. Então, no primeiro vídeo eu explico como que é feita a estrutura da redação, eu apresento essa fórmula, né, da redação infalível, eu apresento como que é feito cada um dos parágrafos da redação do Enem, eu explico como que eles devem ser feitos segundo essa fórmula. E no segundo vídeo eu dou um exemplo aplicando essa fórmula de fato. Inclusive, o tema que eu utilizo na redação exemplo é o tema que nós estamos falando aqui, ó, que é a questão da educação, né, os desafios para a educação dos surdos no Brasil. É sobre esse tema que o meu texto vai falar. Então, eu apresento para vocês a aplicação da fórmula. Primeiro eu apresento a fórmula, depois eu apresento a aplicação da fórmula para vocês verem que realmente funciona essa fórmula infalível da redação. Vou deixar o link aqui para vocês dos 2 vídeos, tá certo? Então, agora vamos à atividade. A atividade aqui é uma proposta de redação, né? Uma proposta de produção de texto. Então, seguindo aqui os moldes da redação do Enem. No Enem, sempre vai apresentar aqui, ó, alguns textos motivadores, textos introdutórios, que vão apresentar para vocês algumas informações sobre o assunto que vai ser desenvolvido aí na sua redação. Então, você tem aqui o texto 1 e o texto 2, né? O texto 1 é um texto mais informativo e o texto 2 é uma charge. Na charge aqui, por exemplo, tem alguns meninos aqui brincando de carrinho, e aí uma voz, né, a mãe do menino provavelmente vai falar assim, ó: Joãozinho, pela última vez, traga os carrinhos e venha almoçar. Qual o problema aí? Mobilidade urbana, mãe. Tá tudo engarrafado aqui. Então, aqui a gente já subentende que o assunto da vez aqui é a mobilidade urbana. E nesse texto 1 aqui, ó, primeiramente, nesse primeiro parágrafo aqui, é explicado o que é mobilidade urbana, né, para você ter uma noção. Então, você vai escrever a redação do Enem, você não sabe nem o que é mobilidade urbana. Mas o Enem, ele vai te ajudar. Ele vai apresentar algumas informações aqui para aclarar as suas ideias, né? Então, ele vai te explicar aqui mobilidade urbana e também ele vai apresentar aqui algumas informações das origens históricas desse problema. Por que aqui no Brasil, a mobilidade urbana, que é as possibilidades de locomoção das pessoas dentro das cidades, por que isso se tornou um problema no Brasil? Então, aqui ele vai explicar do ponto de vista histórico, né, quais que foram os fatos, né, alguns fatos históricos que culminaram no desenvolvimento desse problema no Brasil. Então, é muito importante você fazer a leitura dos textos introdutórios, dos textos motivadores. Então, você vai fazer a leitura desse texto aqui, porque, na verdade, para você criar o seu texto, né, segundo aqui a minha sugestão de produção de texto, você vai pegar algumas informações daqui, então você vai ter que ler. E aí é para você escrever essa redação nos moldes do Enem,
sobre esse tema aqui, ó, os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Então, como é a nossa primeira redação aqui, nesse PET, eu vou ajudar vocês e muito. Então, esse texto aqui, ó, ele é metade meu, metade seu, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer cada um dos parágrafos. Então, o nosso texto vai ter 4 parágrafos. O primeiro é a introdução, o segundo e o terceiro são o desenvolvimento, né, os argumentos, e o último parágrafo, o quarto parágrafo, vai ser a nossa conclusão, tá certo? Então, o primeiro parágrafo aqui, ele está praticamente pronto, ele está pronto. Eu fiz ele para vocês. Então, nós vamos começar o nosso texto assim, ó. Mobilidade urbana é o termo usado para se referir à maneira com que as pessoas se deslocam dentro das cidades, seja a pé, em veículos individuais motorizados ou não, ou através do transporte coletivo. Eu quero que vocês observem que praticamente eu copiei a ideia que foi apresentada nesse primeiro parágrafo aqui, ó. Só que qual que é o truque? Eu falei com as minhas palavras. Então, eu usei o texto motivador aqui, né, que hipoteticamente teria sido apresentado pelo Enem, só que eu não copiei literalmente, eu não copiei exatamente do jeito que está escrito aqui. Eu escrevi essa ideia, essa informação, só que do meu jeito. Isso pode fazer no Enem. Você não pode copiar esse texto igualzinho tá aqui lá na sua redação. Isso não pode fazer, não. Porque aí você perde todas essas linhas aqui, ó, são desconsideradas no seu texto. Mas você pegar a ideia e escrevê-la do seu jeito, aí pode. Então, eu coloquei aqui, ó, essa é a definição do que é mobilidade urbana. Com isso, eu já fiz a primeira parte da minha introdução. Por quê? Porque eu já apresentei o assunto. O que tem na introdução que eu falei? É a apresentação do assunto e depois a tese. Então, a apresentação do assunto, do tema do meu texto, é essa parte rosa aqui, ó. Então, a parte da apresentação do assunto já está pronta. Agora vamos à tese, a opinião que nós vamos defender. Então, vai ser essa aqui, ó. No Brasil, essa questão, né, a questão da mobilidade urbana, constitui um grave problema devido à histórica falta de planejamento urbano e à escassez de incentivos ao uso em larga escala de alternativas de transporte mais sustentáveis. Então, essa é a minha tese, a opinião que nós vamos defender nesse texto. Então, essa parte vermelha aí, ó, é a nossa tese, ou seja, o ponto de vista. A partir dessa tese é que nós vamos desenvolver o restante do texto. Observe que a tese, essa parte vermelha, apresentou 2 motivos que causam os problemas de mobilidade urbana no Brasil, que são a falta de planejamento urbano e a falta de incentivos a transportes sustentáveis. No terceiro, aliás, no segundo, eu coloquei terceiro e quarto, mas na verdade é no segundo e no terceiro parágrafo, você irá detalhar cada um desses 2 elementos. Então, a nossa tese, a opinião que a gente está defendendo é de que esse problema de mobilidade urbana é culpa de 2 coisas. O primeiro, a falta de planejamento urbano, e o segundo, a escassez de incentivo ao uso de outras alternativas mais sustentáveis de transporte. A partir desses 2 culpados, desses 2 motivos que geram esse problema, é que nós vamos desenvolver o segundo e o terceiro parágrafo. Então, aqui, ó, no segundo e no terceiro parágrafo, eu fiz a metade e vocês vão fazer a outra metade. Então, no segundo parágrafo, nós vamos falar sobre a questão da falta de planejamento das cidades, na falta de planejamento urbano. Então, você vai começar assim, ó. Para explicar os problemas de mobilidade urbana nas cidades brasileiras, é necessário considerar suas origens históricas, uma vez que... Agora é a sua vez. Você vai continuar esse parágrafo, esse segundo parágrafo, falando sobre como foi o processo de urbanização do Brasil. O Brasil, inicialmente, ele era mais rural, né? A maioria das pessoas, a maior parte da população vivia nas zonas rurais, e aí aconteceu alguma coisa para isso mudar, né? Agora, a maior parte da população vive nas zonas urbanas. Historicamente, qual foi o fato que provocou esse efeito, essa mudança? Então,
você vai enfatizar que não houve planejamento das cidades por parte do poder público. Você pode encontrar essas informações no texto motivador 1. Então, não precisa você procurar na internet, né? Só se você quiser. Mas se você não quiser, tudo isso aqui está aqui no PET. Você vai procurar essas informações históricas que explicam como foi o processo de urbanização do Brasil. Você vai encontrar tudo isso aqui no texto motivador 1. Mas atenção, você não deve copiar trechos desse texto. Você não vai pegar o texto motivador e copiar aqui, não. O que você vai fazer é selecionar as ideias, os dados, as informações, e aí você vai escrevê-los do seu jeito. Então, você vai achar essas informações aqui, ó, que explicam por que as cidades do Brasil foram se desenvolvendo sem planejamento. Você vai achar tudo isso aqui, a explicação histórica disso, nesse texto motivador número 1 aqui, ó. Tá certo? Mas você não vai copiar igualzinho tá aqui não, de jeito nenhum. Senão você vai perder a sua pontuação aqui nessa redação. Você vai analisar isso aqui, vai entender direitinho, e aí você vai copiar aqui, ó, no seu segundo parágrafo, só que do seu jeito. Você vai falar com as suas palavras. Então, você vai continuar esse parágrafo aqui, tá certo? No terceiro parágrafo, nós vamos falar sobre a questão da falta de incentivo do poder público para o uso de outras alternativas de transporte. Então, nós vamos falar isso aqui, ó. Além disso, outro fator que impede a dissolução dos problemas de mobilidade urbana é a falta de incentivo do poder público para o desenvolvimento e uso em massa de alternativas de transporte mais sustentáveis, tais como... Agora é com vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, agora tem que ser na internet, né? 2 ou mais formas de transporte que sejam mais sustentáveis, ou seja, que beneficiem a mobilidade urbana, que sejam melhores que os meios de transporte mais usados hoje, que seria carro, ônibus, né? E que sejam viáveis, ou seja, possíveis de serem adotadas. Então, você vai procurar aí, ó, pelo menos 2 alternativas de meios de transporte que sejam mais sustentáveis, que tragam mais mobilidade urbana sem causar tanto impacto. E além disso, você vai colocar nesse parágrafo uma lista, você vai fazer a listagem aí das vantagens que essas formas de transporte sustentáveis trazem para a sociedade. Então, você vai pesquisar aí, ó, pelo menos 2, né? Pode ser mais também, se você quiser. Formas de transporte que são mais sustentáveis. É só você escrever isso aí na internet que você acha a resposta, tá? E aí você vai apresentar essas opções de transporte que deveriam ser mais incentivadas pelo poder público e não estão sendo atualmente. E além disso, você vai apresentar quais que são as vantagens dessas formas alternativas de transporte. Isso você vai colocar no seu terceiro parágrafo. E para finalizar, você vai fazer a sua conclusão. A conclusão vai começar da seguinte maneira: portanto, medidas são necessárias para resolver a questão da mobilidade urbana no Brasil. E aí aqui na frente, né, você vai fazer a sua parte. Você vai explicar, você vai detalhar, descrever, né, organizar a sua proposta de intervenção. Então, você vai concluir esse parágrafo apresentando uma proposta de intervenção para o problema descrito no texto, ou seja, o problema da mobilidade urbana. Então, você vai apresentar uma solução possível para essa questão, organizando um enunciado que apresente os seguintes tópicos. Então, escrever aqui na frente, né, na sua proposta de intervenção, na sua solução, você tem que colocar, não precisa ser nessa ordem, tá? Você decide a ordem que você vai apresentar esses fatores aqui, mas nessa proposta de intervenção, você tem que explicar essas 5 coisas aqui, ó, esses 5 tópicos. Você tem que explicar quem que vai ser o responsável por desenvolver essa solução, o que deve ser feito, então o que esse responsável vai fazer, como que isso deverá ser feito, né? Então como que essa solução vai ser desenvolvida, quais que serão as vantagens do desenvolvimento dessa solução, o que vai trazer de bom o desenvolvimento dessa solução de mobilidade urbana. E você também vai apresentar pelo menos um detalhe de um desses 4 fatores aqui, ó. Então, pode ser um detalhamento aí sobre quem que vai desenvolver essa solução,
Pode ser um detalhamento sobre o que vai ser feito. Você pode falar, por exemplo, de onde que vai vir o financiamento, o dinheiro para resolver esse problema. Ou pode ser um detalhamento sobre como que isso vai ser feito. E também você vai apresentar, ou também você pode apresentar um detalhamento sobre as vantagens, você pode falar um pouco mais sobre as vantagens do desenvolvimento dessa proposta de intervenção, tá certo, pessoal? Então, você pode tirar um print aqui desse, vamos chamar assim, desse esqueleto desse texto, né, porque está incompleto, né? E aí você pode copiar toda essa parte que está aqui, você pode copiar, tá? Não tem problema. Mas lembrando que o texto aqui não está pronto, que ele precisa ser completado. Então, nessas partes aqui, ó, do 2º, 3º e 4º parágrafos, você tem que colocar as suas ideias de acordo com o que eu expliquei. Você tem que completar esse texto. Então, você pode tirar um print aqui e tira um print aqui desse finalzinho, para você saber o que você tem que colocar na conclusão, tá certo, pessoal? Isso aqui é só uma sugestão para você produzir a sua redação, mas você também pode fazer do seu jeito. Você pode analisar aí os textos motivadores e criar a sua própria redação do seu jeito. Você pode utilizar algumas ideias aqui, algumas sugestões aqui que eu apresentei para vocês, mas você pode estruturar o seu texto aí do jeito que você quiser, desde que ele apresente essa estrutura básica, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá certo? Isso aqui eu fiz só para ajudar nesse primeiro texto aí que a gente está fazendo nesse PET, tá certo, pessoal? Então é isso, essa foi a correção da semana 1 do PET 3 do 3º ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas se vocês puderem, para me ajudar. E continuem comigo aqui no canal para acompanharem as correções das próximas semanas. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!